Boa noite a todos. Vocês sabiam que o narcisista tem uma espécie de criptonita? Uma coisa que o deixa totalmente fraco. E não só, viu, ele fica fraco, mas ele fica totalmente reativo. Ou seja, é nessa fraqueza que você tem em suas mãos que o desmascara, faz ele mostrar a sua verdadeira face. Se vocês quiserem saber sobre o tema, fique conosco até o final do vídeo, do qual que eu vou falar as 6 atitudes que você toma para com o narcisista e faz ele não só ficar nervoso com você, não faz ele apenas ficar desorientado, mas também ficar muito furioso. Porque quando falamos sobre relacionamentos com narcisistas, temos que já ter um plano de segunda mão, viu? E sumir, porque se você ficar muito tempo exposto, ele sempre, sabe, tentará ter uma carta na manga. E quais seriam essas 6 armas que o narcisista teme? A primeira, na verdade, o narcisista ele teme ser totalmente ignorado. Ele é um ser que carece de glória, ele é um ser que carece de trono, ele é um ser que carece de louvor. Porque como ele é uma pessoa que é totalmente carente de self, ele precisa que alguém lhe empreste o louvor dela para ele, para que ele se sente bem. Porque como ele é carente de self, ele não é uma pessoa feliz, ele não é uma pessoa satisfeita. Então ele precisa que o outro o diga aquilo que ele é. Então se você não diz nada sobre ele, você mostra um estado de apatia, ele fica totalmente insano. Por quê? Ele não sabe a sua atitude. Então ele sempre vai te cavucar para que você ou despreze, não, tá? Mas sim para que você o odeie ou para que você o ame, porque ele precisa dessa energia. Mas quando você o despreza, ele não consegue ver qual será a sua atitude seguinte. Então com isso ele fica com medo de perder você. A segunda atitude que o deixa totalmente fraco, na verdade, é a ferida narcísica, é o seu embotamento. O interessante, quando Freud fala sobre a criança narcisista, ela é chamada de pequeno príncipe, né? Ou seja, os pais frustrados, na maioria das vezes, julgam para a criança, na verdade, um destino que eles não completaram. Então joga toda a sua responsabilidade para o filho. Ao julgar essa responsabilidade, sabe, os pais o idealizam, o embelezam. O que eu quero dizer com isso? Tem uma espécie de narcisismo que é social. Tem um transtorno de personalidade narcisista e é um narcisismo social. Então, o pai ou a mãe começa a louvar essa criança. E essa criança, ela vai crescendo com esse costume de ser elogiado. Tá? Ou seja, ela não tem nenhuma repreenda. E o que isso faz com a criança? Faz ela, na verdade, acreditar na sua autossuficiência. Sem antes ela fazer nada, os pais já o louvam. Então você vê que já vai crescendo, né? A criança vai entrando na fase da adolescente adulta, mas com caráter de criança. Então quando essa pessoa entra em contato com o mundo real, a sua bolha começa a ser estourada. Então quando ela acredita que deve ser louvada e que as pessoas o dizem, que para ela ser louvada e ser digna de atenção, ela tem que fazer alguma coisa, ela fica totalmente irascível. Por quê? Porque os pais já lhe deram o direito de ser algo sem ao menos provar nada. Então esse é o problema, quando você fere nessa ferida narcísica e quando você não louva, você não dá tapetes, você não tece louvores para essa pessoa, ela fica totalmente perdida, porque ela apenas foi acostumada pelos seus pais, ou pelos seus parentes, ou pelos seus próximos, por ser tratado.
É a mesma coisa que vemos no mito de Narciso. O Narciso, ele era belo, né? Ele se achava belo e, na verdade, né, ele sendo filha de Leríope, uma ninfa, né? E do deus dos rios, né, Césifo, ele acreditava mesmo que ele era lindo, e ele era, mas só que é o seguinte, o narcísico, tá? A pessoa que tem essa personalidade narcísica, onde ela vai, ela destrói. Então, pelo mito, todas as pessoas que adoravam uma Narciso, o que Narciso fazia? Desprezava, ele procurava uma parte de si em outro, mas não sabia. Mas quando ele olha para o lago, ele olha para o seu próprio ego. Então ele tenta pegar a si mesmo, mas só que ele escapa de si mesmo. Dentro do mito, ele se perde. Tá? Ou seja, ele acredita que é algo, mas ele não consegue nunca acessar esse algo que as pessoas dizem, que as pessoas tecem louvores. As pessoas muitas vezes elas não sabem aquilo que são. E o narcísico, ele tem essa crença de que ele acredita que ele é uma pessoa maravilhosa apenas porque as pessoas falaram que ele é maravilhoso. Mas quando ele é despido da sua verdadeira natureza, o que acontece, na verdade? Você destruiu o ego dele, porque o ego ele é uma deformação totalmente social. Tá? Então tem o transtorno de personalidade narcisista que faz parte dessa pessoa. Essa pessoa, sabe, tem uma falta de self muito grande, mas também tem o narcisista social, sabe, que foi criado pelos pais. Então essa pessoa, quando entra em contato com o mundo, sabe, e o mundo não dá tempo para que você limpe as suas feridas, o mundo vai para a frente. Então o narcisista, quando ele vê que o mundo não o reconhece, o que ele faz? Ele critica o mundo por não ter reconhecido o quão lindo e maravilhoso que ele é. Então ele tem esse rebotamento, sabe? Ou seja, o seu mundo é tecido de flores, o seu mundo é tecido de firulas. Então quando ninguém na verdade o lambe, vamos dizer assim, ninguém o reconhece apenas por ele existir, ele fica totalmente desorientado, tá? A terceira característica, a sua terceira criptonita, é ser descartado, né? Ou seja, quando ele chega perto de uma pessoa agalanteando e essa pessoa, sabe, não dá muita atenção, quando ele fala muito bem de si, nossa, eu sou formado, eu sou letrado, eu fiz disco, eu fiz música, sabe, uma pessoa que fala constantemente de si. E quando a pessoa despreza ele, sabe, não dá nenhum ato, por exemplo, de admiração ou repúdio, simplesmente olha para ele como se estivesse olhando para o vazio, ele fica totalmente irascível, porque ele começa a pensar, como é que essa pessoa não consegue admirar uma pessoa tão fabulosa e fantástica como eu? Então ele tem essa característica, tá? A quarta é quando você segue em frente, principalmente quando termina o relacionamento e você, com o tempo, você começa a arranjar outra pessoa. E o que ele sente, na verdade? Ele sente que perdeu, e perdeu grande mesmo, né? Então, ele tem sempre a esperança de que aquela pessoa volte para ele, porque ele necessita, na verdade, de ser louvado. Então, ele acha que impressionou de uma determinada maneira e que ela sempre vai correr atrás dele. Então, ele tem sempre essa esperança falsa, mas quem alimenta é a pessoa que dá energia para ele, porque a pessoa acredita que ele é a única pessoa da vida. Mas quando essa pessoa segue totalmente em frente, ele fica totalmente sem chão. A quinta característica é ser esquecido. Por quê? Porque quando ele é esquecido, ele entende que ele não tem mais controle sobre essa pessoa. Ele fica totalmente desamparado. É por isso que uma pessoa que não consegue viver sozinha por muito tempo tem um traço característico, tá? De narcisismo. Por quê? Porque a pessoa mesma não se suporta. Ela sempre precisa de alguém para ocupar esse espaço vazio. Muitas vezes, quando ficamos sozinhos, né, nós enfrentamos o estado da nossa consciência, sabe? E quando você pensa sobre si, você fica triste. Mas o narcisista, ele não tem, na verdade, esse espaço para ficar sozinho. Por quê? Porque ele não se suporta ficar sozinho. Apenas quando no seu estado, quando ele entra no seu quarto e deita na cama, ele sente esse estado que não tem controle sobre ninguém. É por isso que ele exerce a violência.
Ele exerce o over e um gaslight para quê? Para que ele seja totalmente ou esteja em cima da situação. Então, quando você o esquece, tá? Você segue em frente e você tem uma nova vida, um novo relacionamento, ele fica totalmente desorientado. Aí começa a correr atrás de você. Mas na verdade ele corre atrás de você não porque ele te ama, porque ele quer a sensação que ele sentia sobre você de volta. É a mesma coisa, você gosta dele, ele fala, eu sou amado, eu sou desejado. Você vê que nunca é acerca do outro, é acerca da autopercepção que ele tem. A autopercepção dele para com ele, não referente àquela pessoa. Porque se aquela pessoa o trai, ele sempre tem outras. Mas quando tem 5 ou 6 pessoas que o descartam, ele fica totalmente desorientado. Então essa é a característica, tá, que assista que eu falei, quando você encontra outra pessoa. Então ele fica totalmente ameaçado, disperso e irascível. Se vocês gostaram dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê o triplo C no nosso canal. Eu até peço perdão por ser tão repetitivo, mas é que eu preciso da ajuda de vocês, tá? Para que o nosso canal continue, sabe? E em todos os vídeos sempre falando algo novo sobre a natureza do narcisismo. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. E até o próximo vídeo. E não esqueça de curtir o nosso canal, tá bom? Eu conto com o apoio de todos. Até o próximo vídeo.